Como ficariam os dividendos com a taxação de dividendos que deve ocorrer em 2023, independente do presidente que esteja no poder? Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos fazer algumas simulações. Já deixa o seu like, se inscreve também no canal ativando o sino, é importante, tá? Então, lembrando que o Bolsonaro é a favor da taxação de dividendos, tá? Para bancar aí os auxílios, enquanto o Lula também é a favor da taxação de dividendos e os outros candidatos também eram a favor da taxação de dividendos. Todo mundo com aquele discurso populista que é para taxar os ricos, mas na verdade que você investindo aí ganhando R$100 de dividendos, R$10 você já vai ser taxado, tá? A única forma de você ficar isento disso é investir na Bolsa de Valores via empresa, PJ, não optante pelo Simples Nacional, ou seja, quase ninguém, né? Porque as empresas optantes pelo Simples Nacional não podem investir na Bolsa de Valores. Então, praticamente todo mundo aí, povão, classe média, vamos ser taxados aí. Na verdade, até os mais pobres deveriam estar investindo na Bolsa, que como eu já falei em outros vídeos, INSS é uma pirâmide, tá? Enfim, a gente tem aqui a questão da recompra de ação, que é uma saída para as empresas e nos Estados Unidos está sendo taxado agora, né? E já começa essa narrativa que o Brasil pode gostar, pode taxar. Assim, não adianta a gente ficar criando o fim do mundo, essas teorias de conspiração lá. A taxação vai ser de 1%, né? Foi até proposto em 2%, fechou em 1% para recompra de ação. Então, não adianta também ficar inventando moda aqui. Lá os impostos são muito menores, né? Mas os impostos de dividendos são pesados, são 30%, lembrando que lá tem isenção para os americanos que até uma certa faixa, né? Tem uma faixa de pagamento, né? Aqui no Brasil, infelizmente, quem ganhar R$10 de dividendos já vai ser taxado, o que eu acho um absurdo, né? Então nós vamos fazer aqui uma simulação diante da realidade que estava próxima de ser aprovada da taxação de dividendos em 15% com alguma redução nos impostos. A definição só vai ter certeza quando realmente ir mais para frente, o próximo presidente aí falar se vai ser 20, tinha quem quisesse 20 aí, né? Enfim, essa é a realidade de hoje. O fato é que vai ter algum bom senso, né? Não dá para aumentar o imposto e não diminuir imposto de dividendo e não diminuir aí o imposto das empresas, né? Enfim, hoje nós temos aqui o IRPJ para as empresas não financeiras é de 15% e a tendência era passar para 8%, enquanto o CSLL era de 9% e ia passar para 8%. Então, com isso, o lucro antes do dividendo, não, o lucro bruto, vamos dizer assim, ele aumentaria, né, nesse cenário, porque o imposto diminuiria das empresas. Então, no cenário de 2021, nós tínhamos uma empresa com 100 milhões de lucro, viraria 76, já em 2023 viraria 84, né? Com isso, daria aí, então, um lucro bruto, um dividendo bruto maior, né? 48 contra 53. Só como tem imposto, o imposto diminuiria o dividendo. Então, para nós aqui de fluxo, teria uma diminuição de 6,1% no dividendo. Mas aí tem um ponto interessante: quanto menor o payout da empresa, mais lucrativa, mais o lucro final dela conseguiria ser beneficiado com essa redução de imposto. No caso de uma empresa que paga 63,5% de payout, essa chega aí no ponto de equilíbrio. O dividendo para a gente acabaria diminuindo 6,1%, mas o lucro dela, né, o dinheiro que ela teria para trabalhar, ficaria aí igual. Então, assim, realmente não é positivo, porque a empresa teria que manter um payout que geralmente as empresas, por exemplo, elétricas não mantêm, é maior que isso, e ainda assim ficaria elas por elas no lucro, né? Ela pagaria menos dividendos para a gente e não teria um benefício em termos de lucro, por conta que boa parte do imposto que ela se livrou aqui acabou vindo para cá. Essa é a coisa simples. Então, simulando aqui uma empresa que tem um payout maior, 75%, várias aí que elétricas já começam a entrar nesse ponto aqui, e aí a gente teríamos então menor fluxo de dividendo indo para o nosso bolso e um menor lucro também para a empresa trabalhar. Então ela seria aí já prejudicada, né? 1,9%. Não é o fim do mundo, vocês podem ver, mas não é bom. Se uma empresa consegue um payout menor, 50%, por exemplo, aí ela já consegue mais dinheiro para trabalhar e aí a gente já consegue ver uma perspectiva positiva. Então isso aqui deveria ser para todas as empresas. Por quê? A gente vê uma questão da empresa tendo mais lucro para trabalhar no crescimento, e esse crescimento iria se transformar também num dividendo maior a longo prazo. Então, esses menos 6,1 aqui iria ser compensado em alguns poucos anos aí, tá?
mas o fato é que muitas elétricas têm payouts maiores, é por isso que a gente viu, por exemplo, Transmissão Paulista, na época da taxa de dividendos caindo, né? Porque ela sofre. Vamos dar uma olhada antes de ver bancos seguradoras, Transmissão Paulista. Então você vê que o fluxo de dividendo caiu exatamente naquelas contas que nós fizemos por uma empresa de 75% de payout. E em termos de lucro final, será que sobrou mais dinheiro para ela? Não, né? Ela ainda teve 1,91% a menos de lucro aí, de dinheiro para trabalhar o crescimento dela. Por isso que ela acabou caindo as cotações, né? Porque ela não seria beneficiada com essa taxação de dividendos com payouts como ela tem hoje. Já a Energias do Brasil, por exemplo, ela tem um payout em média de 50%, é um pouco difícil, né, de calcular o que ela vai fazer no longo prazo. Provavelmente vai ser um payout maior, mas vou pegar esse aqui de 50%, para a gente ter uma noção que em momentos de crescimento a empresa até consegue se beneficiar. É aquela história, diminui 6,1, diminui, beleza. Só que num cenário onde ela consegue um dinheiro maior para estar investindo, ao longo dos anos, essa redução aqui fica tranquilíssima, tá? Então, se todas as empresas estivessem nesse cenário aqui, era tranquilo, tá? Então, assim, eu não vejo grandes problemas para empresas assim. Só que as elétricas, eventualmente, elas acabam aumentando o payout. Não dá para elas ficarem investindo infinitamente, né? Tiver a Taesa aqui, 75% também. Eu vou pegar aqui uma média aproximada, uma mais realistazinha, é mesmo o cenário da Transmissão Paulista. Ó, cai 6,1 dividendo e depois, né, o quê? Tem menos dinheiro para trabalhar também, tá? Então não seria positivo também. Vindo a Copel, onde seu regulatório prevê um dividendo em torno de 50% do lucro líquido, que é o que ela deve seguir, ela, embora esteja mais para cá, né? Mas ela busca seguir este aqui. Então nós vamos usar o de 50% para prever aqui que ela teria, então, mesma queda no dividendo no momento zero, mas no longo prazo, provavelmente, o dividendo ia crescer mais, porque ela tem mais dinheiro para trabalhar. Mostrando o outro cenário de 65, aí já ficaria quase que neutro aí, até um pouquinho negativo. Então não seria bom também. Então você vê que vai depender muito das empresas, de modo geral, para as elétricas não é tão interessante assim. E antes da gente falar de bancos e seguradoras, a Sanepar seria a empresa que mais seria beneficiada aqui dentre as pagadoras de dividendos, que eu tenho em mente nessa questão dos impostos de dividendos, porque ela teria o mesmo impacto negativo aqui no fluxo que vem para o nosso bolso num momento zero, né, de 6,1% negativo, normal, assim como as elétricas, tudo tranquilo, porém ela paga um payout baixo, né, e o payout interfere exatamente no dinheiro que ela vai ter para trabalhar, vai sobrar mais, né, então o fluxo para ela vai ser a primeiro momento menor de dividendos para a gente, mas depois olha só o quanto vai sobrar de lucro final para ela, 5,7 a mais. Então, em um ano ela já consegue aqui, ó, recuperar quase tudo. No ano 2 aí vai aquela bola de neve. Então, assim, é positivo para a Sanepar com esses payouts. Mas lembrando que talvez o normal dela ela vá buscar mais para frente aí, né, os 39% de payout, 37% na verdade, né? Vamos pensar aqui, ó. Ainda assim, seria muito positivo. Então, Sanepar é uma empresa que vai se beneficiar com a taxação de dividendos, por incrível que pareça. Então, mostra que depende muito de empresa para empresa. Mas vale destacar que a Sanepar, e assim como os bancos que eu vou falar agora, eles costumam pagar muito JCP, mais até do que dividendos. Então as empresas vão ter que fazer uma logística aí diferente de pagamentos, vão ter que focar nos dividendos, porque o JCP vai acabar. O JCP tem uma redução de imposto para as empresas, né? Mas é taxado já hoje em dia, mas ele não vai mais existir, provavelmente. Então também tem que deixar esse detalhe em alerta, que embora seja positivo para a Sanepar, né, ela vai ter que fazer essa logística aí trabalhosa, né? E para fazer as contas para os bancos é um pouquinho diferente, porque os impostos neles são diferentes. A gente tem aqui o RPJ de 15%, iria para 8%, e o CSLL de 20% iria para 19%. Nesse momento de 2022 nós temos um acréscimo de 1%, o que é normal. Eventualmente eles aumentam mesmo o imposto para bancos e seguradoras, provisoriamente, tá? Mas o fato é que nós estamos em 1%, então em 2022 nós temos esse fluxo aqui de dinheiro, 100 milhões viraria em 64, e 100 milhões em 2023 viraria então 72, tá? Teríamos um dividendo bruto maior, mas com o impostinho acabaria indo para um cenário menor, né? Uma redução aqui no fluxo de 4,4. E novamente, o lucro final que vai definir aí se vai ser bom ou não vai ser o payout, né? Como os bancos aqui têm payouts um pouco menores, 40, às vezes 50, seria aí mais beneficiados, né? Essa é que acaba sendo a realidade aí dos bancos, tá?
Então, a gente pode até fazer uma simulação sem esse 1% provisório, não vai mudar tanto, ó, o fluxo seria uma perda de 4,5%. Vamos trabalhar com essa perda de 4,5% então no dividendo, e no dinheiro final aqui de 5,6 aqui nesse payout 40. Porque o Banco do Brasil, por exemplo, né? Você pega um payout de 50 e aí ainda tem um fluxo aqui de dinheiro maior de 3,9, tá? Vamos pegar 60, que às vezes também acontece, 2,2. Então você vê que no caso dos bancos eles vão ser beneficiados. Poucos aqui eles não costumam chegar a 75% de payout. Então as contas, além dos impostos serem diferentes, as contas, nós temos essa questão de que eles costumam ficar entre 50, 40, então realmente eles vão acabar sendo um pouquinho mais beneficiados do que as energias, por exemplo, empresas de energias e outras aí, tá com payouts maiores. Então a gente vê aqui no caso das seguradoras, nós temos um imposto aqui de 15 RPJ e 15 CSLL, 16 porque nós estamos com aquele acréscimo de 1%, tá? Então, essa realidade aqui, na verdade, é 2022 e 2023 nós temos essa outra realidade, onde teríamos aqui, então, um lucro antes do dividendo de 69, 77, então aqui um aumento, né, de 11,6 aqui no lucro antes do dividendo, mas depois do dividendo tem o impostinho de 15%, e aí num payout aqui de 40%, nós teremos, independente do payout, não muda o fluxo do dividendo, tá vendo? O que vai mudar é o lucro final da empresa. Então, nós teremos aqui o fluxo de dividendo para as seguradoras, de qualquer forma, perdendo aqui 5,1, tá? Mas, novamente, o lucro final da empresa vai depender do payout, né? E o payout das seguradoras são altos, são aqui 85, 90, né? Então, trabalhando aqui com 90, 85 também não seria bom para as seguradoras, dada essa realidade de hoje que nós temos aqui das contas aqui dos impostos desse que foi proposto, né? Então, realmente 90% de payout não seria bom para as seguradoras, e nem os 85 também acontece, nem os 80 também. É difícil a gente ver a seguradora aí pagando 50% de payout, não é comum, tá? Lembrando que todas as empresas podem utilizar recompra de ação e bonificações para amenizar esses problemas. Então comenta aí se você esperava cálculos mais ou menos deste tipo, ou que o prejuízo fosse maior ou de repente menor. Um abraço e até o próximo. Valeu!